Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesses que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Eu o vi e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tem. E vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós acreditamos que Jesus morreu numa cruz. E a morte dele significa para nós a morte do pecado. Vidas nossas podem ser restauradas por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver para sempre. Quer dizer que Cristo triunfou sobre a morte. Podemos lembrar o que ele disse, de que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Sim. Porque a partir de Cristo, a morte é uma passagem, não é o fim. É uma passagem desta para uma vida muito melhor. Esta é a boa notícia. Algo simplesmente fabuloso. E muitas pessoas sofrem, não é? Por causa da morte de pessoas queridas. Muito. A dor mais profunda é a separação de uma pessoa querida. Mas quando nós imaginamos a pessoa que faleceu, podemos imaginar esta pessoa na vida, vendo Jesus como Ele é. Nós temos a esperança. Creio na ressurreição dos mortos, que os mortos recebem um corpo glorioso,
Não é o fim. É uma transformação, creio, na vida eterna. Então, esta vida que não era tão legal, passa a ser uma vida maravilhosa, vendo Deus como Ele é. Não é fabuloso isso? É boa notícia para cada um de nós. E o catecismo tem algum ensino simplesmente maravilhoso sobre a morte. E quando nós estamos convencidos que todos nós temos que morrer, vamos morrer. E para nós, vou estar com Cristo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, quer dizer, se nesta vida nós estamos em comunicação com Jesus, Jesus está conosco, está falando conosco, estamos ouvindo a palavra dele, interiorizando esta palavra, jamais verá a morte. Então, foi o pecado que causou a morte. E quando a pessoa está no pecado, e pecados graves, não pode viver. Não pode viver. Infelizmente, é encaminhado para o inferno. Então Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, uma pessoa em constante comunicação com Deus, e Deus morando dentro da pessoa humana, Deus pega os seus queridos e leva para a vida eterna, para a felicidade inestimável. É a boa notícia da nossa igreja. Eu vou ler para vocês algumas passagens do catecismo. A morte para nós agora tem um sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo, diz São Paulo. E morrer é lucro. É lucro. Vou com meu Deus. Não é para ter medo da morte. Fiel é esta palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Somos batizados, não é? E quando nós somos batizados, pelo sacramento, nós passamos a ser mortos com Cristo para viver uma vida nova nesta vida. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consume este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação a Ele por causa do seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus. Melhor que reinar até as extremidades da terra. É Ele que procuro. Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero. Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Serei uma pessoa realizada quando eu chego lá. É Santo Inácio de Antioquia que escreveu esses versículos baseados em Romanos 6, 1 e 2. O catecismo diz para nós o seguinte: na morte, Deus chama o homem assim. É por isso que o cristão pode sentir, em relação à morte, um desejo semelhante a São Paulo. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo. E pode transformar sua própria morte
em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Cristo, obediente ao Pai, abraçou a morte para que todos nós possamos ser transformados por Ele. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai, vou para o Pai, vou ver o Pai, vou viver com o meu Pai, quero ver a Deus. E para vê-lo é preciso morrer. Vou morrer para mim mesmo, viver com Cristo, derrubar todas as barreiras que existem em mim, todos os obstáculos, para que o reino de Deus possa vir definitivamente sobre mim. E vem a partir da passagem desta para a próxima. Aí Ele reina completamente sobre todos nós. A liturgia diz o seguinte: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. É boa notícia. Esse corpo terminou, mas nós vamos receber um corpo semelhante, glorioso, que não precisa se alimentar, beber, descansar. Um corpo maravilhoso, porque Ele ressuscitou, recebeu um corpo glorioso, e foi tão bonito o corpo dele, de Jesus ressuscitado, que ele não foi reconhecido. Mas tão maravilhoso, tão bonito, que é isso? A mesma coisa vai acontecer. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. O catecismo continua dizendo: a morte é o fim da peregrinação do homem, do tempo de graça e de misericórdia de Deus, lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino, e para decidir seu destino último, quando tiver terminado o único curso da vida terrestre. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Em Hebreus existe uma passagem que diz: os homens devem morrer uma só vez. E o catecismo diz para nós: não existe reencarnação depois da morte. Quer dizer que aquela doutrina espírita está errada. Não. Se acredita na igreja, ou aqueles que dizem por aí, não, você vai voltar, autoaperfeiçoamento, melhorando. Não existe reencarnações depois da vida. Agora a igreja prepara todos, a igreja prepara cada um de nós, diz que nós temos que nos preparar. Nós temos que pegar firme no caminho certo, junto com Jesus. Ele é o caminho, Ele vai falar conosco a verdade, Ele vai nos levar para a vida em abundância. Toda esta vida, uma preparação para aquela passagem. Mais uma vez o catecismo diz: em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-se como se tivesse de morrer hoje. Está pronto para morrer hoje? Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte.
seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Que pergunta fabulosa, não é? Você está pronto para morrer hoje? Não. E vai estar preparado amanhã? Então, melhor se preparar hoje e se preparar todo dia.